amigo Cid Vale Ferreira, do Sebo Clepsidra, do livro Voivode, Estudos sobre Vampiros. E, Cid, é uma honra ter você aqui com a gente depois de tanto tempo. Pô, Lordia, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão aí acompanhando a gente. Para mim é uma honra também estar aqui. Poxa, segunda entrevista aí que a gente faz juntos, né? Poxa, sempre muito bom. Valeu mesmo. Opa, que bom, Nobre. Eu fico muito contente de você estar por aqui. Cid, vamos fazer como vamos manter aqui a tradição do Rede Vamp Entrevista. Conta um pouco pra gente, Cid Vale Ferreira por Cid Vale Ferreira. Se apresente para quem ainda está descobrindo o seu trabalho aqui hoje. Opa, claro. Bom, eu sou editor, né? Eu tenho 41 anos. E eu comecei a desenvolver os meus trabalhos lá na época que a gente fazia fanzines, né? Em 96. Fiz alguns fanzines voltados à subcultura gótica, né? Como alguns mais autorais, como Aranhas do Aquário. Fiz alguns mais focados em cultura, né? Então, especialmente em cinema, música e literatura, como o Sepiazine, que virou site, virou lista de discussão, né? E teve ali uma vida de uns 2 anos, mais ou menos. Graças aos contatos que eu fiz com o Sepiazine, eu comecei a desenvolver eventos, né? Então, eu já era DJ quando eu comecei o Sepiazine, mas tocava muito esporadicamente, estava muito no comecinho ainda, né? E aí, com o Sepiazine, a gente conseguiu alcançar mais pessoas e fazer eventos maiores. Então, fiz alguns projetos em várias casas noturnas de São Paulo. E depois, essa mesma rede que foi criada com o Sepiazine, eu usei para estruturar um projeto maior, que era o gothic.art.br, que era um portal de sites góticos, que tinha mais ou menos uns 20 sites góticos hospedados. E aí, o site Raiz foi se transformando em uma revista eletrônica, né, que deu origem ao site carcasse.com, que teve uma duração de 5 anos, né, e tinha um fórum, tinha uma revista, tinha uma área de links, e foi um site que na época ficou bem grande, né, ele alcançou proporções que a gente nem imaginava, assim. Do sucesso do site, a gente foi convidado a fazer um livro, né, então a equipe de articulistas da minha revista se juntou para escrever um livro, que é o Voivode, Estudos sobre os Vampiros, né, e a gente primeiro pegou uma encomenda de uma editora para fazer um livro de 150 páginas, mas resolvemos fazer mais e a gente, né, lançou isso de forma independente com quase 400 páginas. Né? Então, é um livro que tem artigos, que tem documentos históricos comentados, que tem um encarte de literatura e quadrinhos, tem filmografia, e é um livro que na época foi um pioneiro também. Nessa época eu estava fazendo faculdade de letras, né? Eu me formei em português, e quando terminei a faculdade, passei a trabalhar no mercado editorial, né? Passei 11 anos trabalhando no mercado editorial, até que eu resolvi fazer meu próprio negócio, né? A gente passou por uma crise muito forte ali em 2015, né? Foi o começo de uma crise que nunca passou totalmente, né? E a gente, então, eu com mais 2 sócios, né? 2 amigos de longa data, né? O Morpheus e o Floyd, a gente abriu o Sebo Clepsidra, né? Que tem, desde o início, uma ideia de trabalhar não só com comércio, né? Mas também com atividades de fomento cultural. Então, nossa primeira loja a gente fez com essa cara, né? De sebo, livraria, mas a gente sabia que em breve a gente começaria a editar livros também, né? Era uma questão só de consolidar primeiro a loja, e aí quando a gente sentiu que a loja já estava bastante estruturada, eu comecei então a fazer os livros, né, do nosso selo editorial. Comecei com o Lord Byron, né, o Manfredo, depois vieram Edgar Allan Poe, Rubens Francisco Luchetti, Carlos Primati, organizando com a Beatriz Saldanha um livro sobre o Hitchcock, biografia em quadrinhos do Edgar Allan Poe, e aí foi, né, os romances góticos, como O Aparicionista do Schiller, Necromante, do Flamenberg, aí depois a edição comemorativa de 200 anos do Polidori, a gente lançou Novalis, né, alguns nomes importantes do romantismo, algumas HQs também, como o álbum
de histórias inspiradas pelo Frankenstein. A gente tem um livro em homenagem ao Álvares Azevedo e ao Ian Curtis, que é o Ad Infinitum, né? E acho que Esse é da nossa amiga, da Luciana Fátima e do marido dela, correto? exatamente o Arlindo Gonçalves, que escreveu alguns livros Uhum. sobre o Joy Division, né? E a Luciana Fátima, que já havia escrito alguns livros sobre o Álvares Azevedo, se juntaram, né, para fazer a quatro mãos o Ad Infinitum, que é uma homenagem a esse universo do romantismo e do gótico dos anos 80, né? Então, os motes são ali o Joy Division, que na verdade não adentrou ali os anos 80, né, por causa do suicídio do Ian Curtis, mas bem no finalzinho, na viradinha ali, foi um meteoro ali no pós-punk inglês, né? E esse livro imagina um encontro, uma conversa imaginária entre os fantasmas desses dois ídolos, né? Numa taverna fantasma, no limbo, assim, que é como se fosse uma espécie de Valhalla dos poetas, assim, né? Então, é uma obra que é uma homenagem à poesia, com conversas sobre criação, sobre a efemeridade da vida, sobre imortalidade. É um livro bem poético, bem filosófico. Eu tenho muito orgulho de ter lançado ele, assim. Eu acho que eu devo ter me esquecido de alguma obra ou outra, mas basicamente nosso catálogo está assim agora. Mas tem bastante coisa para chegar. Até o fim do ano a gente tem mais 4 livros, né? A gente tem um teórico, que são artigos sobre literatura gótica, que é o Matizes do Gótico, em parceria com os grupos de pesquisa Estudos do Gótico e o Laboratório Interdisciplinar de Estudos do Gótico, Sandra Guardini Vasconcelos, né? E a gente tem a primeira peça inspirada pelo Frankenstein, que é Presunção ou A Sina de Frankenstein, de 1823. A gente tem também o primeiro romance inglês de vampiros, que é o Varney, o Vampiro, que está já no processo de finalização. Oh, Logo, logo esse ele... a gente vai falar dele já já. Pois é, então. E também a gente está agora com um livro que já está na gráfica, que é O Labor da Morte, Uma Dança Macabra, que é um poema ilustrado alemão, em homenagem à tradição das danças macabras medievais, né? Então, isso dá uma ideia assim de como é que é o nosso catálogo, nossa linha editorial. E a gente pega, então, né, o gótico em diversas manifestações, né? Poesia, romance, conto, teatro, e esse romantismo numa vertente um pouco mais dark. Então, Novalis, o Lord Byron, né? O Álvares Azevedo, né? A gente está aí com 3 lojas no estado de São Paulo, uma em Bauru e 2 no centro de São Paulo, e também a editora, né? Então, quem não conhece ainda, fica o convite aí para vocês entrarem em contato, procurarem a gente nas redes, né? Como Sebo Clepsidra. E vamos que vamos, a gente está aí trabalhando sem parar, né? Para continuar abastecendo aí as estantes dos aficionados pelo gótico. Opa, extremamente necessário abastecer nossas estantes com conteúdos incríveis e fantásticos. Cid, tem sempre aquele tema que quando a gente se encontra numa entrevista, eu nunca deixo escapar e eu acho sempre, eu adoro ouvir você falando sobre ele. E vamos falar um pouco sobre Mary Shelley e Frankenstein, e sua obra máxima, ou pelo menos a minha obra favorita, que eu sei que é a sua também, né? Frankenstein. Pois é, então. Olha, Se não é aniversário, tem um aniversário de publicação ou alguma coisa ligada ao autor, é aniversário de morte ou de nascimento dela? olha, agora eu não estou lembrando, viu, a data exata, mas se eu não me engano, ó, porque a gente fez 2 anos atrás, na verdade, né, em 2018, foi a efeméride de 200 anos do lançamento do Frankenstein, né? Será que é essa data que você estava querendo lembrar? Ah, Será? eu acho que é essa data que eu tô lembrando. Tô me recordando do nosso último encontro lá naquele estúdio na- ali no bairro, ali perto de onde ficava o antigo Salamandra, lembra? Lembro do lado do Salamandra ali na Antena Zero, né? Na Antena Zero, e aí você levou aquele álbum ilustrado pelo Bernie Wrightson, que eu já tive um Sim. exemplar há muitos, muitos anos atrás, aí entre mudanças e situações da vida eu perdi. A gente começou a falar, me veio aquela lembrança. Pois é, então, em 1818 a primeira edição foi publicada anonimamente, né? Então agora, em 2018, foi comemorado o bicentenário de lançamento do romance,
E isso estimulou a gente a fazer uma parceria com alguns quadrinistas, né, e roteiristas para lançar o álbum Frankenstein 200, que é uma reunião de 6 histórias em quadrinhos, em homenagem a essa efeméride, que são releituras do romance. São histórias livremente inspiradas pelo romance, com visões bem diferentes. Você tem releituras, né, do plano geral da obra que vão pegar, por exemplo, a ideia da criação da vida, né, de uma vida artificial, e vão trazer para um outro contexto, por exemplo, um contexto contemporâneo. Nós temos assim realidades alternativas. Então, e se, né, a criatura de Frankenstein tivesse conseguido, né, a convencer, né, o Victor a criar uma noiva, e ele promete, fala, se você fizer isso, eu vou viver longe de você, eu vou para América do Sul, vou para a selva, vou para o meio da mata. Então, uma das histórias é justamente isso. E se, né, tanto a criatura de Frankenstein quanto sua noiva estivessem vivendo na Amazônia, né? Nós temos, por exemplo, também releituras assim de é, pedaços, né, de vidas de personagens que se relacionam com a obra. Então, pessoas que conhecem a obra, né? Então, nós temos, por exemplo, uma história que se passa num circo, com um personagem que se apresenta no circo mascarado como criatura de Frankenstein, né? E aí, essa foi a nossa homenagem ao romance. Mas a gente está também agora publicando a peça, né, Presunção, que tem uma contribuição muito importante para o imaginário, né, desse universo da obra, porque se você for ler o romance e você se lembrar dos filmes, existem muitas coisas dos filmes que não vieram do romance, né? Isso é normal. Só que no caso do Frankenstein, a gente tem isso de uma forma muito gritante, né? Então, por exemplo, você vai ler o romance, você não vai encontrar ali um Frankenstein adulto, né, já com uma vida consolidada, com um laboratório, um castelo, com um ajudante, né? Isso tudo vem da peça. Esse Fritz, esse personagem que é o ajudante, que em alguns filmes vai ser o Igor, né? Ele é apresentado na peça e ele é justamente o ponto de contato do leitor com o enredo. Então, nós vemos, né, o desenrolar da trama, no drama, pelos olhos, né, do assistente. Então, é ele que se espanta com o que está acontecendo, é ele que vai trazer cada vez mais a leitura dele do que está acontecendo. Né? A gente não tem, por exemplo, no romance, aquelas cenas, né, da criatura sendo infundida com vida e o doutor ali estático, né? It's alive. Não existe isso no romance, mas existe na peça. Foi a peça que introduziu essa criatura que a gente vê nos filmes meio abobalhado, assim, com uma fala ou muito limitada ou sendo muda mesmo, assim, né? Sem falar nada. Isso veio da peça também. Então, a gente está ajudando um pouquinho as pessoas a entender como que do romance nós chegamos nos filmes, né, e na cultura pop, né, que é algo que a gente vê devorando a criatura. A gente vê como que a cultura pop pega do cinema, leva a criatura para os quadrinhos, depois leva para as adaptações ou cômicas ou infantis. Né? Nós temos, por exemplo, Abbott e Costello, né? Que é uma dupla de comédia nos Estados Unidos, fazendo o filme As Voltas com Fantasmas, em que aparece um Frankenstein cômico. Nós temos a Família Monstro, né? Cujo pai de família, Herman, é uma espécie de homenagem à criatura de Frankenstein dos filmes da Universal. Né? Nós temos assim até serial matinal, né? Estampando a criatura. Nós temos desenhos animados, Pica-Pau, todas essas séries de animação fizeram alguma homenagem, né, à criatura. Então, assim, para contar um pouco essa história, a gente resolveu publicar essa peça e o primeiro Blue Book gótico inspirado pelo Frankenstein, né? Ou seja, o primeiro conto curto que é inspirado no romance, porque na época era muito comum a gente ter contos que resumiam os romances mais longos, contos que geralmente tinham 32 páginas ou 36 páginas, né, e eram vendidos por 6 centavos, né, sixpence, e eles traziam, então, ou como um blue book ou como um chapbook,
uma versão condensada do romance, né? Então, tudo que havia de desenvolvimento de personagem, de descrição de cenário, de elucubração filosófica, tudo isso é condensado num enredo direto e simples. É aquela coisa, a criatura foi criada, é um parágrafo. Pô, a criatura vai ser destruída, pô, é um parágrafo. Não tem enrolação, é tudo muito direto, né? Muito, numa linguagem muito popular, muito acessível. E esse tipo de narrativa ajudou a popularizar, né, o enredo do Frankenstein, além das peças. Né? Então a gente colocou a primeira peça e o primeiro Blue Book nesse nosso livro que vai sair agora, que é o Presunção. Né? Mas é uma história riquíssima. Né? A gente tem também uma edição do Frankenstein para ser lançada agora em 2021, só que vai ser uma edição assim que vão ser 200 páginas do romance e mais umas 250 de extras. A gente vai ter artigos, a gente vai ter prefácios, a gente vai ter cartas, a gente vai ter a peça francesa, a primeira peça francesa, né, que foi encenada lá fora da Inglaterra. A gente vai ter filmografia, enfim, é uma tonelada de extras aí para celebrar essa obra-prima também. Cara, que demais! Que demais! Poxa, e a data da campanha, o lançamento é 2021? A gente está planejando a campanha de financiamento coletivo para dezembro. Né? Então, Opa, tá, como a então. gente vai fazer? Tá pertinho, né? A capa tá pronta, a tradução tá pronta, né? A tradução da peça deve chegar agora até o fim da semana, tá bem avançado, né? O que falta é só a gente agora terminar a edição de alguns livros que a gente já financiou, e inclusive o próprio Presunção, né? A gente está terminando agora a edição dele, e então a gente vai se dar um tempo, né, para dar conta de tudo isso, e aí logo logo a gente abre a campanha que não vai ser só o Frankenstein, vai ser o Frankenstein e o Fantasmagoriana, que é a antologia francesa de fantasmas, né, que reunia contos alemães de fantasmas de 4 livros diferentes, e era justamente a antologia que foi lida coletivamente por Lord Byron, Percy Shelley, Mary Godwin, Claire Claremont e John William Polidori em Diodati, em 1816, quando, Uau. após a leitura, eles tiveram a ideia de fazer um concurso para ver quem escreveria a história de horror mais terrível. E foi justamente desse concurso que nasce, né, o Frankenstein. Uhum. Cara, é fascinante isso. De repente, naquela noite fatídica em Vila Diodati, você tem Frankenstein surgindo, o protótipo de uma história de vampiro, pelo Johnny Polidori passando a mão nos escritos, nas ideias do Byron, né? E se tem mais, eu acho que mais coisas surgem dali, mas cara, vai ser fascinante ter isso, esse material em português para a gente poder curtir, para a gente poder apreciar, desligar os roteadores da casa, pegar uma boa garrafa de vinho, de uísque, sentar e poder ler um livro desses. É um lançamento empolgante, digno. Eu nunca pensei que eu conseguiria ter acesso e poder ler esse livro que inspirou esses grandes gênios, em português ainda. Vocês estão de parabéns. Exatamente. Poxa, obrigado, obrigadão. E assim, a gente está fazendo de um jeito que, poxa, é uma obra inédita, né? Então a gente tinha várias opções, né? Pegar as obras diretamente do alemão, né? Mas a gente preferiu fazer do francês com todas as alterações que uma tradução, né, de uma língua para outra vai embutir, porque a gente queria que as pessoas tivessem uma experiência muito próxima da experiência que eles tiveram em Diodati quando leram a tradução francesa, né? Então, basicamente seria o seguinte, gente, vocês querem ter, né, a experiência que eles tiveram quando o fragmento do Lord Byron, que inspirou o Vampiro do Polidori, e o Frankenstein da Mary Shelley, né, na época Mary Godwin ainda, foram escritos, né? Então, assim, vocês gostariam disso, então vamos fazer essa tradução com estudos também, né, contextualizando tudo para vocês. A ideia foi essa, assim, deixar isso disponível finalmente em português. Finalmente, cara, e feito por quem ama, né? Por quem adora todo esse trabalho. É uma oportunidade única para todos nós aqui que curtimos tudo isso, adquirirmos e podermos apreciar um livro tão legal assim. E Cid, agora uma pergunta um pouco mais filosófica. Por que, ainda hoje, 2020, talvez mais do que nunca, por que Frankenstein de Mary Shelley ainda importa?
ainda provoca e ainda nos perturba na humanidade dessa segunda década de século XXI aí? Eu acredito que ele seja relevante não apenas, né, pela qualidade intrínseca da escrita, da obra em si, né? É um grande romance, ele é literariamente, ele é uma obra riquíssima, né? Mas eu diria que ele transcende um pouco, né, a qualidade literária, porque ele ainda apresenta questões que são muito relevantes hoje, né? São questões que são a base, né, da nossa autoimagem, né? Quem nós somos, por que nós somos como nós somos, né? E basicamente assim, você tem nessa obra uma uma figura que é muito emblemática, porque ao mesmo tempo é uma figura que nasce adulta, né, mas sem experiências, né, é uma criatura que ela é criada, mas ela é abandonada imediatamente, então ela não tem progenitores, né, e diferentemente do que aconteceria com um bebê abandonado, por já ter uma compleição física de adulto, essa criatura sobrevive. Então é uma criatura que ela passa as primeiras experiências dela sozinha, né? Então é na solidão que ela se forja como indivíduo, né? Ela vai viver como um animal escorraçado, né? E abandonado. Então essa questão do abandono é muito importante na obra, né? E você vai acompanhar a formação intelectual, moral e existencial desse ser conforme você avança na obra. Então você se pergunta muito como, né, uma pessoa que de repente passa a existir, como que ela encara o mundo, como que ela sobrevive ao mundo, como que ela se constitui como indivíduo, e até que ponto isso é muito diferente do que nós somos, né? Porque nós temos amparo familiar, né? Dificilmente você tem uma situação, né, em que alguém passa por um abandono tão drástico quanto é o abandono que nós vemos nessa obra, né? Geralmente quem passa por isso não sobrevive, né? Mas é uma oportunidade de pensar até que ponto, né, a nossa personalidade, né, a nossa série de valores, a nossa visão de mundo poderia ser completamente diferente, né, dependendo do contexto em que nós nos depararíamos com o mundo. Né? Então, eu acredito que a obra tem esse caráter de provocar reflexões, né, de provocar, de instigar, né, esse tipo de autoquestionamento, porque não importa se você vai ler isso na década de 40 do século passado, ou se você vai ler isso daqui a 100 anos, você ainda é um ser humano que tem, né, uma história, você tem uma constituição de quem é você, uma visão de quem é você, que depende muito desses fatores, né? Sua educação, seu convívio familiar, né? E sem isso, o que você seria, né? Né? Como você reagiria? Né? Você seria um predador da humanidade? Você seria parte? Você gostaria de ser participante, né? Um ente ali que está encaixado numa sociedade? Se você pudesse de repente apagar tudo que você sabe, e como é que você encararia tudo isso que a gente vê à nossa volta? Né? Até que ponto a gente não está conformado e anestesiado para a nossa realidade, né? E até que ponto a gente rejeitaria certas coisas se a gente estivesse sendo apresentado para elas pela primeira vez, né? Então acho que tudo isso, esse caráter filosófico, esse caráter existencial, ele percorre a obra de cabo a rabo. E isso eu acho muito importante a gente ter em mente, porque não é apenas um, uma tragédia de abandono, não é apenas uma tensão entre um criador arrependido, né, e assombrado pela ideia de ter criado e soltado uma criatura que ele considera desumana e monstruosa, né? Não é apenas a trajetória dessa criatura pressionando, né, o criador para que ele faça sua noiva, ameaçando a família dele. Não é só isso. Isso do enredo é a ponta do iceberg.
né? Então nós temos ali uma profundidade, né, que eu acho que é aquela profundidade própria das grandes obras-primas, dos grandes clássicos mesmo, né? Acho que por isso que ressoa tanto assim, né? E também porque a cultura pop fez um bom trabalho, né, de apropriação e de releitura, né, do mito que ele se tornou, né? Então ele ele aos poucos foi ganhando um ar assim de muito moderno mesmo, né? Então você não consegue falar hoje de engenharia genética sem falar de Frankenstein. Você não consegue falar hoje de nenhum tipo de transformação do nosso DNA, né? Sem ver alguém citando, né, a obra e os perigos, né, da ciência. Eu acho que aos poucos ele vai ganhando assim um ar de quase de sabedoria geral, de conhecimento geral, assim. Ele transcendeu muito a literatura, né? Tanto que eu acho que muita gente conhece o Frankenstein sem ter lido, né? Pode falar sobre a obra, pode opinar, mas nunca leu o romance em si, né? Isso é muito curioso também, né? Como que as pessoas têm um amplo conhecimento do que a obra representa só pelos filmes, pelos desenhos, etc, né? É verdade, Cid. É verdade, né? Dizem o Frankenstein é um clássico e todo clássico a gente não vai para saber o final. A gente vai para se encontrar na leitura desse clássico. Quem nós somos? Estamos mais para o doutor Frankenstein ou para a criatura, ou talvez para a bela mocinha apaixonada pelo doutor e toda aquela história. Cid, quais são suas adaptações cinematográficas favoritas de Frankenstein? Quero dizer, existe uma em especial? Como é para você Olha, Frankenstein nos cinemas? Teve uma versão que você gostou mais do que outras? sim. Bom, eu sou muito fã dos dois filmes da Universal. Eu sou realmente, assim, fascinado por aquele universo, né? Eu acho que, assim, a produção ali do comecinho da década de 30, né, com a versão deles do Drácula, Frankenstein, a noiva de Frankenstein, o Homem Invisível, eu acho que eles fizeram um trabalho incrível ali, né? E também antes, né, na Era Muda, com o Lon Chaney, fez o Corcunda de Notre Dame, o Fantasma da Ópera, né? Mas assim, quando eles entram nesse horror mesmo, né, nesse horror mais explícito, eu acho que eles definem a cara do cinema de horror ali para sempre, né? Eles dão meio que um empurrão, né? Que se a gente for procurar no cinema alemão, a gente vai encontrar muita coisa, mas pensando em cinema de massa mesmo, de impacto cultural, é o Drácula que inaugura ali esse novo ciclo, né? Então, por mais que a gente tenha muito horror no cinema mudo ali com Médico e o Monstro, com outras adaptações literárias e com criações originais, né, como o Gabinete do Dr. Caligari e tal, eu ainda acho que o marco de difusão mesmo, de consolidação, são os monstros da Universal. Então, eu acho muito icônico, sabe? Boris Karloff, Elsa Lanchester, que aparece alguns segundos em cena, né? E ela vai ser sempre associada com a cinematografia de horror, né? Então, a criação ali da noiva, a apresentação dela e a destruição dela. Então, né, você tem ali 1 minuto e meio, mais ou menos, de cena. E, bom, o que você vai ver aí de camiseta, action figure, pôster, né? Assim, não dá nem para começar a contar, né? A coisa se perde ali, porque ela virou realmente um ícone, né? Ela virou uma força cinematográfica, né? E eu acho muito bacana, assim. Agora, eu também gosto muito de outras adaptações, né? Eu gosto muito da versão do Kenneth Branagh, né, com o Robert De Niro, porque eu acho que ali não só você tem uma preocupação maior com capturar, né, um pouco melhor o que seria o enredo, a complexidade do romance, né? Então, eu acho que para quem quer
ter uma amostra no cinema do que é o... Agora, tem várias outras também, né? Eu acho que assim, eu gosto assim de várias, mas tem uma agora que eu não tô lembrando o título de cor, mas se eu não me engano é A Verdadeira História de Frankenstein, que também é muito, muito fiel, né? E eu assisti mais ou menos em 93, então deve ser ali do finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, né? Entre 89, 91, 92, né? Eu precisava agora me lembrar exatamente desse título, mas eu gostei muito dessa versão porque ela segue muito de perto, né, o romance, mais ainda do que a versão do Kenneth Branagh, e ela traz, por exemplo, muitas cenas com diálogos do livro. Então, por exemplo, a cena em que a criatura encontra seu criador e tem um embate de ideias ali, né? Então, quando ele pede, né, a criação da noiva, que para mim é a minha cena preferida de todo romance, assim, ele se compara a Satanás, né, numa chave do John Milton, né? Uhum. Ele vai se, porque de certa forma ele se alfabetiza, né? Ele tem um contato inicial com a linguagem, ouvindo a leitura do Paraíso Perdido, né? Então, assim, é muito curioso como que isso está na raiz da formação intelectual da criatura, né? E é uma referência que ele tem, então ele vai se comparar a essa figura do anjo caído, né, abandonado, e vai também exigir, então, uma companhia tão horrenda quanto ele, né, para poder ter algum tipo de pertencimento no mundo, né? E essa cena, assim, nossa, esse é um filme que capta exatamente esse tipo de passagem importante, né? Não é como a gente vê, né, em outros filmes, uma releitura tão livre, assim. Eu acho que todo cineasta tem liberdade para adaptar literatura como acha melhor, né? Mas no caso do Frankenstein, talvez seja coincidência, talvez não, mas eu gosto mais dessas duas obras que eu acho que são as mais fiéis, né, ao romance, que trazem esses elementos. Eu sinto falta deles, né, quando eu vejo histórias que só se preocupam mais assim com essa questão da perseguição ao monstro, né, aquela coisa, a turba furiosa com tochas atrás do monstro, sabe? Isso eu acho que não captura tão bem a densidade da personagem. Sem sombra de dúvida. E é bom, quando a gente fala, né, de Johnny Milton, de Paraíso Perdido, e de como aquilo se torna uma referência e a formação do monstro, né? Eu particularmente acho, eu gosto muito dessa sequência entre esses dois grandes clássicos, né? E Cid, tem uma outra história agora, que a gente vai dos seus lançamentos, o Sebo Clepsidra, que eu também acho que eu acho que é uma obra também extremamente interessante, que eu sempre menciono sobre ela, menciono o trabalho de vocês sempre que possível junto a ela, mas que ainda é um pouco é horrível. Ainda é bastante desconhecida do público, que é o Varney the Vampire, que é um Sim. personagem que vai trazer, eu diria que traz o traje cômico para o universo dos vampiros, de certa maneira, e teve todo um mistério ao redor de alguém que escreveu as primeiras histórias dele, mas que depois foi uma outra pessoa que assumiu, e teve alguns escândalos que diziam que o primeiro escritor não era o criador. Você pode apresentar para a nossa audiência um pouco sobre Varney the Vampire? Nossa, maior prazer. O Varney é o seguinte, para falar um pouquinho dele, a gente tem que falar um pouquinho do contexto, né? Porque ele faz parte de um tipo de publicação que é o Penny Dreadful, né? Então, o que é o Penny Dreadful, né? Você tem na Inglaterra, conforme a Inglaterra, né, o Reino Unido no geral, vai se industrializando, você tem um esforço público pela alfabetização. Então, você tem programas de alfabetização em massa, né?
E por quê? Porque, assim, você tem ali uma indústria que está se desenvolvendo, assim, com tecnologia a vapor. Então, você tem... antes você tinha prensas móveis para fazer livros, de repente você tem a imprensa a vapor, né? E aí você começa a ser capaz de usar essas máquinas com muita velocidade para imprimir jornais em quantidade, para imprimir livros em quantidade, periódicos, né, revistas, almanaques, anuários, né? E você tendo a capacidade de produzir essa quantidade de informação, você consegue unificar melhor sua sociedade, você consegue informá-la melhor, e para isso você precisa alfabetizar seu povo, né? Então a coroa começa a estimular a alfabetização, né? Começa a usar tanto a sociedade civil quanto a igreja para poder fazer esse esforço conjunto, né? Então você tem muitas instituições ali de freiras, também de professores voluntários fazendo mutirões de alfabetização, e de repente você tem um mercado leitor que não existia antes, né? Porque um exemplo como o próprio Frankenstein é um romance publicado em 3 volumes. Então 3 volumes. Vamos pensar quanto custa um livro. São 3 volumes de capa dura naquela época. Quem consegue adquirir um livro naquela época, né? Então nós temos aí uma porcentagem muito pequena da sociedade lendo, né? E existe um cálculo que eu acho muito interessante, que é o seguinte: o preço de um romance, em média, equivalia a 14 dias do trabalho de um operário. Então imagina que um operário vai trabalhar o mês inteiro e metade do salário dele é o preço de um livro naquela época. De repente vem essa nova tecnologia, né, começam a fazer esses jornaizinhos, e aí alguém resolve fazer lá um jornal contando notícias sobre crimes. Então, assim, assassinos famosos sendo perseguidos, né, isso tudo começa a ganhar as ruas, né, como esse misto de jornalismo e ficção, né? E aí o impacto comercial da chegada desses panfletinhos foi assim surpreendente. Então, assim, de repente você tem editoras falando, olha, eu fiz aqui um jornalzinho para falar da perseguição a um criminoso tal e eu vendi mais do que sabe, do que eu vendo em um ano. Então, nasce aí o Penny Dreadful, né? Penny é o centavo, né, da libra esterlina e Dreadful é terrível. Então, assim, e se a gente fizer pequenos fascículos com 8, 10, 12 páginas e vender por 1 centavo, né? E aí as pessoas vão comprando isso toda semana nas esquinas, né? Com os papeleiros, né? Os jornaleiros, assim. E isso vai dando espaço para uma revolução na literatura. Porque antes você tinha, vamos pensar o começo da literatura gótica, o começo ali do romance e tal. Você tem, por exemplo, Castelo de Otranto, em 1764. Aí só na década de 1770, finalzinho, vem o segundo romance gótico, né, se eu não me engano, 1777, da Clara Reeve, O Velho Barão Inglês. Depois você vai ter Vathek, por exemplo, né, já é a década de 1780. E aí só no finalzinho da década de 80, quase 1790, é que começam a surgir outros romances graças ao gótico alemão, que dá um empurrãozinho, né, nessa produção e estimula o gótico inglês a renascer, né? Então você tem a Revolução Francesa, o horror da Revolução e tal. Só que assim, começou no romance, então, aí migrou para o drama. Você tem nesse período, de 1770 até 1790, o gótico mais no drama. Quando você está perto ali da virada para o século XIX, os romances dominam, você tem muito romance gótico, na década de 1790, que é a década do Matthew Lewis, da Anne Radcliffe, né, de toda a produção do grosso do charme romã alemão, né? E aí, quando chega no comecinho do século XIX, quem começa a predominar são os contos. Então você começa a ter blue books, que são pequenos resumos dos romances góticos, chapbooks, que são pequenas narrativas também, vendidas a 6 centavos,
E você tem uma popularização, então, do gótico. O Percy Shelley, por exemplo, quando era jovem, lia muito Blue Book. Né? Existiram, em vários momentos, descobertas de Blue Books anotados por ele, com, né, a letra de criança dele, assim, comentando as melhores passagens e tal. Então, ele era o quadrinho da época, né? Como se fosse o gibizinho da época. Eu pensei nos contos da cripta por alguns instantes. Pois é, então. Inclusive, existe um pesquisador chamado Peter Haining que diz que houve uma coletânea de 1798 chamada Tales of the Crypt, que era um blue book de contos góticos. Né? Eu nunca achei nenhum outro pesquisador falando disso, então a gente fica sempre em dúvida, né? Uma referência só, mas ele diz que existiu esse blue book. Mas você tem então essa migração, romance, drama, conto e depois o folhetim, né? E o folhetim, ele na França aparece nos jornais e na Inglaterra ele aparece nesses penny dreadfuls, que são esses fascículos avulsos, né, vendidos na rua. Esses penny dreadfuls vão contar histórias como a do Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet. Vão contar histórias, por exemplo, do Spring Hill Jack, que é o Jack pula-pula, né, uma espécie de Batman da época, que tinha umas molas nos pés e pulava de prédio em prédio vestido de morcego. Tem histórias fantásticas. Esse eu não conhecia, esse é uma novidade, esse personagem. Não, é muito bacana. E aí tem, por exemplo, o Wagner, o lobisomem, mas o principal, o que durou 2 anos, toda semana, chegando nas esquinas, que teve mais de 200 capítulos, foi o Varney e o Vampiro, né? E esse Penny Dreadful, ele foi o primeiro romance inglês de vampiros, né? Na França já existia um romance. O primeiro lá foi inspirado pelo Vampiro do Polidori, foi uma espécie de continuação, mas na Inglaterra não havia ainda um romance mesmo. Né? Você tinha contos, poemas, né? E dramas. Né? Agora, de repente você vê um seriado, né? Folhetinesco, semanal, tratando de um vampiro que aparece no meio da cidade, em Londres ali, sabe? O público fala, pera, geralmente é lá na Grécia que a gente vê isso. Geralmente é na Estíria, sabe? A gente vê, assim, isso na Alemanha, né? Então, Aqueles malditos territórios recém-anexados dos otomanos. né? Sabe? E aí, assim, de repente você fala assim, peraí, agora eu tô lendo uma história em Londres, vampiro em Londres, sabe? E isso foi uma grande novidade, assim, foi um impacto muito forte, porque não só era Londres, como era Londres contemporânea. Né? Não é que era, na época do Cromwell, não sei o quê. Não, não. Na época do Ricardo Coração de Leão. Não. Era ambientado no mesmo lugar e no mesmo tempo em que o leitor vivia. Né? Então, assim, você traz algo exótico para um momento presente, né? E aí você começa a revolucionar a ideia que nós temos do vampiro, né? Por quê? Você tem, assim como no Polidori, um vampiro aristocrático, né? Ele é o Sir Francis Varney, e com modos bastante afetados, assim, né? Com uma educação que até irrita, assim, né? As pessoas vão lá confrontá-lo e ele é super educado, oferece bebida, pede para a pessoa se sentar, né? Ele é insuportável, assim, de tão educado, de tão solene, né? Nas conversas dele. E tem várias novidades, essa coisa do vampiro usando capa, do vampiro ter olhos hipnóticos, tudo isso veio do Varney, né? Então, assim, você tem lá nesse Penny Dreadful uma mistura muito louca, assim, porque você tem um público-alvo, que é o público operário, trabalhador, né, que está cansado em casa, que chegou da fábrica, ficou 12 horas, 13 horas, 14 horas trabalhando, e quer ler alguma coisa para distrair a cabeça e dormir. Então tem que ser curto, direto, sem enrolação. Então, assim, a ação é muito frenética sempre, né? E você tem gente ali que supostamente viveu 2 séculos atrás, então você tem uma linguagem de 2 séculos atrás. Você tem marinheiros falando gíria de marinheiro. Você tem pessoas ali que representam as camadas mais pobres da população. Então você tem
as pessoas falando, né, daquele jeito. Então é uma efervescência étnica, cultural, que vai gerar essa linguagem própria do Penny Dreadful, né, desse horror com enfoque na ação para leitores menos abastados, né? E você precisa fazer essa pessoa voltar na esquina e comprar um outro na semana que vem. Então, aquela coisa do gancho no final, né, o cliffhanger que a gente vê em episódios de série ou de telenovelas, tipo, tá acabando o episódio e acontece uma coisa e você fala, não acredito que acabou agora. Que desgraça, vou ter que ver o próximo. É muito isso, Varney, né? Então, o tempo todo você tem, assim, um gancho atrás do outro, né, uma reviravolta, um clímax atrás do outro, tudo muito frenético. E essa coisa assim do vampiro falando que não bebe vinho, tudo isso veio do Varney, né? E Olha, o Bram Stoker com certeza leu, né? A gente tem várias passagens do Drácula que mostram que ele conhecia e admirava o Varney. Só que agora você imagina que foram 220 e poucos, mais ou menos, acho que 226, não lembro agora de cabeça, capítulos. é uma obra Semanalmente. extensa. Então, ó, eu tenho. Onde é que tá? Deixa eu ver se tá por aqui. Depois eu posso até mostrar para vocês a minha edição em volume único, né? O tamanho, parece uma lista telefônica, né? Mas, ó, eu vou pegar ali para vocês, só um segundinho. Tá bem, vai lá. E nós estamos aqui no Halloween Rede Vamp, entrevistando o meu nobre amigo, pesquisador, escritor, o Cid Vale Ferreira, falando sobre Varney the Vampire. Olha ele aí. Caramba, é uma lista É um negócio. telefônica. Impressionante. Então vocês imaginam, assim, como é que isso era feito? Você tem um editor, né? Que é o Lloyd, na época que lançava vários Penny Dreadfuls. E esse editor, ele tinha alguns títulos de sucesso e ele muitas vezes se referia à autoria, né, desses títulos, apontando outras obras escritas pela mesma pessoa. Então, assim, a gente sabe que o Varney, o Vampiro, foi escrito pelo mesmo autor do String of Pearls, que é o Sweeney Todd, né, do barbeiro demoníaco da Rua Fleet, que inclusive virou musical do Tim Burton no cinema, né, com Johnny Depp e tal. Uhum. E aí você pensa assim, poxa, é o mesmo autor, tá, mas como que isso era escrito, né? Porque é muita coisa, né? E aí você tem, por exemplo, um recurso comum da época que é um autor escrever um capítulo, se ele quebrou a perna, ficou doente, foi atropelado, o que acontece? Você coloca outro escritor, porque é tudo anônimo. Então, assim, tem partes no meio do Varney que você fala, mas o que está acontecendo? Tipo assim, você está lendo uma cena em que o vampiro ele vai ser desafiado para um duelo. Aí o cara fala, não, agora eu vou lá para desafiar o Varney. É agora que eu vou marcar esse duelo. Ele não escapa, não é possível, não aceito o que ele fez com a Flora, que é a mocinha perseguida do Varney e tal. Uhum. De A repente o mocinha que ele Varney para falar, pega, estou me parece, aqui né? nessa noite tão. No primeiro volume, que é o que a gente está lançando, é uma. Bom, não vou contar spoilers, mas assim, É. boa parte do primeiro volume é o Varney tentando comprar a casa dela, né? E aí você vai descobrir depois por que ele quer aquela casa, né? Mas pode ser que ela seja, de alguma forma, parente dele, pode ser. Isso tudo vai ficando no ar, né? Mas o romance começa com ele atacando ela, né? Uma cena de violência mesmo, na cama, ele, né, bem no sangue dela, e de forma bem explícita, assim, com uma conotação sexual também, de violência sexual muito forte, né? Mas vai acontecer bastante coisa aí com ela. Não vou revelar o destino dela, porque isso vem como surpresa depois. Mas ele passa um bom tempo tentando seduzi-la para ela aceitar que ele compre a casa onde ela mora, né? Que supostamente era uma casa onde ele viveu alguns séculos atrás, tá? E tem toda uma discussão do porquê que ele quer voltar para lá. Mas, por exemplo, imagina que o Varney está lá, então,
no meio dessa discussão, se vai ter um duelo ou não, aí ele para uma hora e fala, agora eu vou ler uma história. Ele pega um livro e começa a ler, e você fica 20 páginas acompanhando a história que ele está lendo, que é uma história que não tem nada a ver com o romance, sabe? Então você fala assim, poxa, o que aconteceu? Será que o escritor ficou gripado e alguém foi cobrir, sabe, o buraco dele? O que aconteceu? Aí, de repente, assim, você tem lá um capítulo que fala, mas agora eu vou contar uma história do passado da família dos Benioff, para vocês terem uma ideia de como é o caráter deles. Aí vem uma história do passado. Então, essa estrutura da narrativa emoldurada, que é muito típica do gótico, né, que a gente vê no Monge, no Frankenstein mesmo, né, e no Melmoth, por exemplo, é usada também no Penny Dreadful, mas como um recurso meio utilitarista para poder evitar que você tenha essas interrupções da produção, né? Então nós não sabemos quem escreveu cada capítulo, é impossível hoje recuperar isso, mas durante muito tempo, dois autores eram os suspeitos principais de serem os autores. E aí, com estudiosos fazendo um trabalho mais minucioso, usando recursos da linguística para poder perceber o idioleto, né, o idioma próprio daquela pessoa que escreveu o Sweeney Todd, começaram a ver que, se não inteiramente, a maior parte do Varney foi escrito pelo James Malcolm Rymer, que escreveu o Sweeney Todd mesmo. Né? Então, assim, pode haver contribuições de outros autores ou de um outro autor, né? Que o Thomas Prescott Prest era um outro grande suspeito, mas hoje a gente sabe que boa parte, se não quase tudo, mesmo assim, quase tudo, digo assim, 90%, 95% do Varney foi escrito pelo Rymer, né? Mas isso não foi nunca oficialmente revelado pelo editor, né? E não era mesmo, porque na época era algo que não importava muito para o público, né? Se ia mudar o escritor, tal, era algo irrelevante, assim, não existia muito essa preocupação com a autoria como a gente tem hoje. Né? As leis de direitos autorais eram completamente malucas, assim, então era outra realidade, né? Era uma outra coisa. E aí, realmente, um ritmo, é uma linguagem, é um tipo de estruturação, tudo muito diferente do que a gente está acostumado. Mas eu acho fascinante, assim. Verdadeiramente fascinante. Cid, é um grande. Poxa, é assim, você é aquela pessoa que eu adoro trazer para uma entrevista, que eu só lanço os temas e eu fico aqui curtindo, aprendendo, descobrindo um monte de novidade, um monte de coisas que é sempre legal conhecer com alguém que ama essas obras. Cid, a gente tem aqui no Horror Expo, a gente tem um limite de tempo em cada entrevista, né? Mas eu já deixo o convite para o seu terceiro retorno na Vox Vampírica, ou no Rede Vamp Entrevista, com mais tempo para a gente pegar esses temas de hoje, a gente ir ainda mais longe. Pode ser? Claro, vai ser um prazer, é só chamar. Opa, que bom. Cid, para o nosso pessoal da nossa audiência que quer encontrar o Cid, os livros que vocês estão editando, como eles acham vocês na internet e nas redes sociais? Vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, né, no Facebook e no Instagram, como Sebo Clepsidra, tudo junto. A gente tem o nosso site, que é o seboclepsidra.com.br, e nós estamos nos marketplaces também. Então, a Amazon, o Estante Virtual, principalmente, vocês encontram os nossos livros. Na Estante Virtual, vocês encontram todo o nosso acervo, né? Então, são aí quase 40 mil livros, né, dos sebos, mas da nossa editora, vocês vão encontrar na Estante Virtual, na Amazon e no nosso site. Né? Aí nós já temos 12 livros lançados, estamos aí até o fim do ano para bater uns 16, 15 ou 16, e ano que vem tem mais. Pô, que demais. Cid, gratidão, gratidão pelo tempo, pela participação aqui no Halloween Red Vamp. Sinta-se, retorne sempre que você quiser. É um prazer tê-lo sempre aqui com a gente. E, cara, vamos aí. Vocês que estão aqui assistindo a gente, conheçam o trabalho do Sebo Clepsidra. Trabalho aí fantástico, livros extremamente recomendados, que com certeza vocês vão gostar bastante.
Cid, uma vez Poxa, mais, gratidão por estar aqui com a gente e é, retorne sempre, tá bom? gostaria de agradecer também o pessoal que acompanhou, que mandou aqui mensagens no chat e também seu convite, né? Poxa, é sempre bom estar aqui, né? Sempre um reconhecimento muito importante pra gente. Obrigado mesmo e o pessoal também da Horror Expo. Espero poder estar entre vocês pessoalmente em breve aí. A gente também espera que 2021 seja um ano mais brando, mais generoso, né? Onde essa maldita pandemia já tenha passado, já tenha se resolvido. Porque, né, Exatamente. a gente sente falta de todo esse encontro, das festas, dos bate-papos, de tudo isso, né? Tudo isso faz falta, esse contato mais próximo das pessoas. O online é interessante, esse formato híbrido de eventos online é interessante, mas nada substitui a presença, né? É verdade, nada se compara mesmo.